Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e estamos aqui hoje para desbravar e entender uma das melhores variedades italianas, uma das mais importantes e mais cultivadas de toda a Itália. Claro que a referência é italiana, mas já tem alguns países do mundo aí, alguns produtores já se desbravando com essa variedade, certo? Bom, e aonde nós vamos dar uma olhada nisso? Nós vamos entender um pouco melhor essa importante variedade, essa importante uva que é a Montepulciano. E claro que ela é uma uva autóctone italiana, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ela é uma uva super importante porque ela vai fazer um contraponto para uma das variedades mais cultivadas de toda a Itália. Aí ela é uma das mais cultivadas também, mas uma outra super importante que é a Sangiovese. Elas vão se dar muito bem em corte e vão ser as duas uvas mais importantes de todo o centro-sul da Itália. Mas a gente vai ver tudo agora com um pouco mais de calma. Então hoje nós vamos entender na nossa aula exatamente sobre Montepulciano e seus vinhos. Vamos entender o que é essa variedade, por que essa variedade também ela é tão importante na Itália. Vamos lá, vamos por partes. Vamos começar entendendo o seguinte. Ela é uma uva que ela é muito cultivada na Itália e ela tem uma importância grande. Ela tem alguns sinônimos, mas ela tem o nome principal dela como Montepulciano é disparado mais utilizado. Isso, de certa forma, facilita. Por quê? Porque quando não tem muitos sinônimos, vai ficando mais fácil de a gente entender melhor o avanço dessa variedade aí pelo mundo. Agora, tem alguns sinônimos, inclusive ela, durante muito tempo, ela foi confundida com Sangiovese, ou com um clone de Sangiovese. E não à toa que elas até são muito cultivadas em áreas parecidas, muito próximas, inclusive. Mas a Montepulciano, que é o tema de hoje, é uma uva tinta e que vai ter uma importância muito grande até para complementar a Sangiovese. Já vamos ver um pouco desses perfis sensoriais, mas antes vamos entender que ela tem alguns sinônimos, né? Então tem alguns sinônimos que até são utilizados na Itália, fora praticamente eu não vi, mas na Itália sim, né? Alguns sinônimos como angolano, morellone, Sangiovese cordisco, uva abruzzese, tem alguns sinônimos aí para Montepulciano. E até são alguns desses sinônimos utilizados em algumas áreas, em algumas comunas italianas. Mas o que está se entendendo agora é que esses sinônimos, e esse é um ponto importante, são de uma mesma variedade, mas de um mesmo clone, que tem poucas variações genéticas. Ou seja, é muito parecido. Montepulciano é uma uva que ela oscila menos, por exemplo, menos que a própria Sangiovese. A Sangiovese a gente sabe que a gente tem dois clones super importantes, tem outros, mas dois mais importantes, que é a Sangiovese Piccolo e a Sangiovese Grosso. Montepulciano a gente já vê um pouco menos de desdobramento dos clones de Montepulciano. Não é que não exista, mas ainda a gente vai ter que entender com o passar do tempo, conforme vão avançando as pesquisas, entender melhor esse processo. Mas olha que legal. Primeiro, é uma uva italiana e que praticamente é só cultivada na Itália. Tem outros países no mundo, né, Estados Unidos, a própria Argentina tem algumas áreas, a Austrália e até o Brasil tem algumas áreas com a Montepulciano. E até vou começar, daqui a pouquinho já vou falar de Brasil, porque é um potencial grande que a gente tem para essa variedade. Mas quando a gente fala de Montepulciano, primeira coisa que tem que vir à cabeça é a Itália. Tanto que a gente vai entender algumas dessas regiões italianas na qual ela se desenvolve o seu perfil. É uma uva que ela tem destaque
pelas suas características sensoriais, de entregar uma boa complexidade, mas um perfil mais macio de ser consumido. Mas eu vou explicar isso. Okay? Porque a gente vai olhar com um pouco mais de calma essa questão do perfil sensorial. Porque é uma variedade que tem muita cor. Vamos lá, média mais, sobe de média. Tem uma estrutura tânica média, mas essa textura tânica também não é tão ralinha. É uma textura um pouquinho mais marcada. Não chega a ser rugosa, aquela textura grossa de tanino. Mas é uma textura média. E um caráter frutado super importante. Então, destaques dessa variedade é ter uma presença tânica interessante, mais macio, ter um bom caráter frutado e ter uma acidez super interessante que consegue equilibrar esse conjunto, normalmente essa acidez média, média mais. Esse é o grande destaque da Montepulciano. Óbvio que aqui a gente está generalizando. Aliás, uma das grandes experiências, vou contar para vocês, isso aqui é uma confidência. Uma das melhores experiências gastronômicas que eu tive na Itália foi com o Montepulciano de Abruzzo. Esse carinha aqui, tá? Que essa cantina é uma cantina muito legal. Se chama Zaccanini. Zaccanini é uma cantina relativamente grande, até chega no Brasil. Se eu não estou enganado, quem traz essa cantina essa cantina, a cantina é vinícola em italiano, né? Quem traz essa vinícola para o Brasil é a Ravan, a importadora. E é muito legal essa garrafa, que é um Montepulciano de Abruzzo, já está dizendo, né? Uva Montepulciano de Abruzzo, que é uma DOC italiana. Já vamos dar uma olhada. E ela vem com um pedacinho de vinhedo aqui, com esse cordãozinho aqui, que na verdade é um barbantezinho orgânico, né, que também é um pedacinho de vinho envelhecido. E é muito legal, porque é um vinho relativamente simples, só que ele entrega bem assim das características da Montepulciano. Uma das maiores experiências que eu tive na Itália foi comendo um sanduíche. Claro, um panino italiano clássico em Roma, atrás da Fontana di Trevi, olha, é um barzinho, não é um barzinho, né, porque ele é especializado em sanduíche, é uma pequena cantininha, né, assim, é um estabelecimento bem pequenininho, e que só quem é nativo praticamente conhece, poucas mesmo, mas faz um dos melhores sanduíches de toda a Itália. Se chama Pane e Salume. Pane e Salume. Vocês podem procurar depois. Recomendo fortemente para quem for a Roma. Que foi comendo um panino com esse vinho aqui. Simplesmente uma baita de uma experiência. Barato, mas assim, se vocês olharem as referências do Pane e Salume, vocês vão ver que super premiado, super referenciado, mas pouca gente conhece, porque é numa vielinha, numa viale pequenininha, uma areazinha bem pequenininha, assim, um pequeno estabelecimento, mas uma baita uma experiência. Porque Montepulciano, já vai uma dica de harmonização para vocês, Montepulciano harmoniza muito bem com sanduíche. Principalmente sanduíche que envolva carnes, que envolva queijo e que envolva o próprio pão, porque tem bastante do carboidrato e esse caráter frutado combina muito bem. Esse caráter frutado da Montepulciano combina muito bem com o hidrato de carbono, com o carboidrato como um todo. Então ficou, olha, uma experiência simplesmente espetacular, gastando pouco, só que tem fila, né? Normalmente tem fila, e é só os nativos, não é um negócio turístico, é um negócio bem nativo italiano, em Roma. Depois vocês procurem lá Pane e Salume, que é simplesmente espetacular. Fica bem pertinho da Fontana di Trevi, ali, só que fica numa vialezinha. E é simplesmente espetacular. Quando eu vou a Roma, sempre passo lá para comer um panino clássico italiano. Mas ok, vamos aprofundar um pouquinho sobre essa variedade. E eu quero começar falando que tem Montepulciano no Brasil. Claro que vou explicar tudo sobre a variedade, mas tem e tá ganhando um destaque interessante. Aonde a gente tem Montepulciano? No Planalto Catarinense. E lá tem alguns produtores fazendo bem. A gente já falou aqui da Leone de Venezia, que é muito, muito bacana o projeto deles. Mas tem um potencial muito grande no Planalto Catarinense. E aqui uma observação. A gente tem um potencial muito grande para Montepulciano na Serra Gaúcha. Só que não está plantada lá ainda.
Por quê? Porque a Montepulciano se parece em partes com Merlot. Ela só tem um pouco mais de cor, tem um pouco mais de textura no tanino que a Merlot. Mas ela amadurece, ela é médio tardia de amadurecimento, mas ela amadurece mais cedo que Cabernet Sauvignon. Uma uva que pode ter um bom resultado na Serra Gaúcha é Montepulciano. Claro que isso é na teoria, precisa de pesquisa, precisa de teste, mas fica aqui uma observação de uma uva que pode se dar muito bem na Serra Gaúcha, principalmente agora que está esquentando um pouco mais, e está com aquecimento global aí, tornando a temperatura média um pouco maior. Mas no Planalto Catarinense a gente já tem alguns produtores, aqui eu saliento 3 para vocês. Primeiro que o produtor que mais dá destaque para essa variedade no Brasil, disparado, é a Leone de Venezia. Inclusive ela tem 2 varietais, né, que ela inclusive chama, né, o Montepulciano, e tem outro que ela chama de Montepulciano Mastino, que tem até um nível de qualidade, um cuidado maior com o Montepulciano. E aí estamos falando aqui de Santa Catarina, né, próximo ali a São Joaquim. E tem um outro vinho chamado Palladio, que é um corte aonde predomina normalmente Montepulciano, mas o Montepulciano tem uma quantidade aí bem interessante. Então são vinhos que e em Santa Catarina, o que eu tenho acompanhado? Em Santa Catarina, a gente tem acompanhado um vinho com uma acidez um pouco mais alta, não chega a ser muita acidez, mas um frescor um pouco maior, e muito caráter de fruta vermelha. Esse fruta vermelha madura. Né? Na Itália, a gente tende a pegar Montepulciano com um caráter de fruta preta, mas é uma uva que predispõe a vinhos com uma quantidade de aromas e sabores frutados mais pronunciados. Esse é um dos grandes destaques que eu estou falando para vocês. E aí depois a gente tem, né, a Quinta da Neve fazendo, a gente tem a Terra fazendo também Montepulciano. E a gente tem Montepulciano plantado em outros locais. A gente tem Montepulciano plantado em outros locais. Eu não vi na Serra ainda, mas daqui a pouco tem só em vinhedo experimental, testezinho. Mas plantada para produção, não. Encruzilhado, eu sei que já tem alguma coisa de teste, eu sei que tem alguma coisa na campanha de teste, enfim. Mais pequenos vinhedos. Já em Santa Catarina, um pouco mais. Aliás, essas castas italianas têm se desenvolvido muito bem em Santa Catarina. Então fica aí a minha observação para a gente acompanhar, porque é uma variedade que vai muito bem. Agora, vamos entender os estilos dos vinhos de Montepulciano. É uma uva tinta que se destaca pelos seus vinhos de média intensidade, seus vinhos de médio corpo. E alguns vinhos, quando bem cuidadas, né, os vinhedos, as uvas e processo de elaboração, até vinhos encorpados. Mas o grande destaque de Montepulciano, eu vou dar uma limpada aqui para vocês já não esquecerem, o grande destaque de Montepulciano está nesses vinhos tintos de médio corpo e média intensidade. E é isso também que torna ela importante, faz o sucesso de Montepulciano, que é um vinho mais fácil de ser consumido. Não são aqueles vinhos muito duros, muito tânicos, tão ácidos, e ainda facilita muito o caráter frutado. Mas também a gente vai encontrar Montepulciano para alguns vinhos tintos leves e até Montepulciano para alguns vinhos rosés. Inclusive, tem uma denominação, a gente vai ver daqui a pouco, em Abruzzo, tem uma denominação, uma DOC, né, uma DOT, que é exclusiva para Montepulciano em vinhos rosés, vinificado em vinho rosado. Já vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, como ela tem essa possibilidade? Por que ela é boa para vinhos rosés? Olha a dica. Por que ela é boa para vinho rosé? Mas é mais difícil de achar. Ela tem uma acidez média para média mais e ela tem um bom caráter frutado. Que são 2 pré-requisitos importantes para fazer bons vinhos rosés. Não são únicos, mas são 2 pré-requisitos importantes. E para a gente entender um pouco dos locais e até um pouco do perfil e até de escolhas do produtor e das vinícolas para plantar ou não, a gente tem que entender um pouquinho do perfil vitícola, ou seja, como essa variedade se comporta no vinhedo. Primeira coisa, a gente está falando de uma variedade que ela é muito produtiva, ela dá muito volume, e também por isso que ela é tão plantada, também na Itália. Por quê? Porque é uma variedade que
como gera volume, e não vamos esquecer que o mundo ideal é fazer melhores vinhos. Esse é o mundo ideal. Mas que, durante muito tempo, principalmente algumas décadas atrás, vamos lá, né, uma década, 2 décadas atrás, o volume era super importante. O volume ainda tem importância. Mas hoje o volume, ou seja, fazer muito vinho, está perdendo espaço para fazer vinhos com uma qualidade maior. A Montepulciano, ela tem as duas possibilidades. Tanto de fazer muito volume, porque ela é muito produtiva, mas se tu tem um controle importante de produtividade dela, tu reduz o volume, a quantidade de uva por videira e por hectare, a qualidade dela aumenta. Ela tem um cacho médio tamanho, até médio espaçamento entre as uvinhas, que isso é importante, e esse espaçamento maior faz com que o ar circule bem dentro do cacho, e ela é uma variedade que ela é bem resistente, tanto à Botrytis cinerea quanto ao míldio. Ou seja, em locais um pouco mais úmidos, ela consegue ser um pouco mais resistente a essas doenças que normalmente estão mais relacionadas a locais mais úmidos. Olha por que eu estou falando que na Serra Gaúcha ela pode ir bem. Okay? Claro que eu estou falando aqui na teoria. Né? Na prática vai ter que testar. E ela tem uma maturação média tardia. Ou seja, ela não amadurece cedo. Ela amadurece até um pouquinho depois que a própria Merlot, porque ela tem a casca um pouquinho mais grossa que a Merlot, se vocês olharem aqui. Ó, dá para ver que ela tem, né, uma boa intensidade de cor na casca, e essa intensidade de cor vai transmitir para o vinho. Faz vinhos com uma boa intensidade de cor também. Só que ela é uma uva que, como ela tem essa maturação médio tardia, ela não necessariamente ela gosta de muito calor. Porque aqui tem uma pegadinha, entre aspas, uma pegadinha. As pessoas pensam, poxa, ela é médio tardia, ela precisa de muito calor. Não. O que ela precisa é de insolação. Ela até não gosta de calor em excesso, ela não gosta de locais quentes, porque se ela é plantada em locais muito quentes, ela perde muito acidez e não consegue amadurecer bem a sua parte aromática. Ela precisa de insolação. Claro que locais frios vai ter um pouco mais de dificuldade, mas locais aí desses climas temperados, ela vai bem. E ela é um pouco mais resistente à própria umidade. Isso é legal. Por quê? Porque locais onde tem uma boa incidência de sol, não necessariamente calor, ela gosta. E mais uma coisa, ela gosta de amplitude térmica. Ela gosta de dias ensolarados e ela gosta de noites frescas. E esse é o grande destaque, ou seja, ela gosta, a Montepulciano se dá bem em alguns locais, principalmente com altitude. Não muita altitude, mas vamos lá. Pegar uma altitude, é claro, vai depender dos outros conjuntos de fatores de terroir, para saber o quanto a altitude vai impactar no perfil de amadurecimento da uva, mas ela gosta de altitude. Então a gente vai ver, inclusive na Itália, muitos dos vinhedos de Abruzzo, do próprio Marche, a gente vai ter Montepulciano em vinhedos acima de 100 metros, chegando a 600 e até 700 metros. Olha aí que legal. Serra Gaúcha, normalmente vai pegar os vinhedos aí de 300 até 700 metros. É muito próximo. Então a gente tem aí alguns perfis interessantes. Eu estou dizendo que a Serra Gaúcha é igual ao perfil de Abruzzo, a gente vai ter um perfil diferente, né, de terroir, mas uma uva que pode se dar muito bem. E aí a gente chega no perfil sensorial médio dessa uva. E aqui está um dos grandes diferenciais dessa variedade. E também porque ela é muito plantada em áreas onde tem Sangiovese. Elas se complementam muito bem. Montepulciano tem média mais intensidade de cor, normalmente de média para média mais. Tem uma intensidade de aromas e sabores médio, mas muito frutado. Algumas notas herbais, algumas notas especiadas, mas principalmente caráter frutado. Esse caráter de uma fruta até um pouco mais madura, fruta vermelha, fruta preta, um pouco mais madura. E tem essa estrutura tânica que sobe de médio e chega a um médio mais, só que essa textura ela é bem marcada em boca, mas ela não é aquela textura, por exemplo, que a gente sente em vinhos como Aglianico, como Sagrantino, que tem aquela textura muito marcada.
tem aquele tanino um pouco mais grosso. Não, o tanino aqui é marcado, é presente. Muitos críticos gostam de dizer, né, ela produz vinhos carnudos, vinhos com uma boa textura tânica, porque o tanino é um pouco mais marcado, inclusive mais marcado que a Merlot, mas ainda assim macio. Ainda assim macio em boca. Aliás, guardadas as proporções, claro, vai ter um monte de fatores, ela lembra um pouco a estrutura tânica de Malbec. Então esse Malbec que tem uma boa textura, mas esse tanino um pouco mais macio em boca. E faz com que tenha uma maior presença de boca os seus vinhos. Também são pontos positivos. Normalmente, esse álcool e corpo vai subir um pouquinho de médio. Locais mais quentes vai ficar um pouco mais alcoólico o vinho. Mas normalmente ela tem esse corpo médio mais. Claro que quando plantada em maiores, quando cultivada em maiores volumes, ela vai perder um pouco de corpo, vai perder um pouco de intensidade, características. Vai fazer um volume maior, mas vai entregar um pouco ainda do seu caráter frutado e um pouquinho de frescor. Mas quando cultivada com cuidado, com menores volumes, a qualidade dela sobe muito. Aqui um ponto também importante da Montepulciano. A qualidade dela sobe muito rápido quando ela é bem cuidada, quando ela tem atenção. É fácil de subir a qualidade média de Montepulciano. Muita gente não quer, muita gente quer volume. Produz com volume. Ok. Claro que também o preço vai ser menor. Maiores volumes, menor preço. E outro grande destaque dela tá aqui, ó. Frescor. Essa acidez normalmente média para média mais. Que é outro ponto importante. Ou seja, a gente fecha aqui o famoso triângulo da felicidade nos vinhos tintos. Triângulo da felicidade é acidez, tanino e caráter de aromas e sabores. Né? Esse triângulozinho aqui, quando eles se dão bem, faz vinhos simplesmente espetaculares. Ok? Claro que as outras características também são importantes, mas quando esses três aqui estão conversando próximos para vinhos tintos, olha, a gente tem aí vinhos bem interessantes na média. Ok? Agora, claro que ela é uma uva, como ela é média tardia, ela precisa de um pouco mais de insolação, precisa de um pouco mais de sol. E ela precisa amadurecer um pouco mais, ela gosta de um período longo de amadurecimento. Então, claro que muitas vezes, quando ela é cultivada em locais que vão deixando ela amadurecer, ela vai reter mais açúcar e esse álcool vai subir. Ok? É normal. Então, é normal vocês pegarem Montepulciano aí com 14. Na Itália, vocês vão pegar aí de 13 a 14, 14,5. Até um pouquinho menos, 12,5, 14,5. Claro que quando tem volumes maiores, normalmente baixa um pouco. Aí vinhos mais anos mais quentes, safras mais quentes, ele vai mudar um pouco até o perfil. Aliás, até eu fiz esse comentário para vocês, porque como ela tem uma capacidade boa de adaptação, a gente vai ver aqui que depende aonde ela é plantada, safras mais quentes, safras mais frescas, ela vai mudar também um pouquinho o perfil aromático. Legal, né? A gente tem aqui alguns perfis interessantes. Daqui a pouco eu vou provar com vocês, um vinho que é 100% Montepulciano, que é Campo San Giorgio. Ah, mas aí daqui a pouco eu mostro para vocês aqui, a gente degusta com um pouco mais de calma. Então eu peguei dois vinhos diferentes aqui, né? Campo San Giorgio, que é o Rosso Conero, vou explicar, e Caldora, que é o Montepulciano de Abruzzo, que é Abruzzo, né? São duas regiões diferentes, mas próximas. A gente vai ver que elas interagem bem aqui, porque tem um perfil próximos aqui de terroir, próximos, né? Longe de ser igual, ok? Mas eu posso dizer para vocês que Conero é simplesmente uma das melhores denominações para Montepulciano que existe no mundo. E também fica perto, não fica longe de Abruzzo, mas normalmente na média supera os vinhos de Abruzzo. O perfil um pouco diferente, certo? Aliás, vamos voltar aqui. E aí a gente vai um pouquinho para o nosso perfil de aromas e de sabores. Então, Montepulciano tem muito grande destaque tão nesses vinhos com seus perfis de aromas primários. Aromas primários são aqueles aromas que são provenientes de vinhos, são provenientes das uvas e de vinhos jovens. Então são aqueles aromas muito frutados. E lembra muito, e assim, esse perfil de Montepulciano oscila de frutas vermelhas, quando vem de locais mais frescos, e um perfil de fruta preta, até um perfil de fruta um pouco mais maduro de locais mais quentes. E também depende do ano, né, da safra. Quando tem safras mais quentes, também tende a mudar um pouco esse perfil. Mas que vai de esse perfil cereja, ameixa, amora,
cassis de mirtilo é bem comum, e até às vezes, muitas vezes, uma nota de geleia, compota e ameixa seca de locais mais quentes. E essas notas herbais. Uma nota que me chama muito a atenção em Montepulciano é essa nota que remete a alguma coisa de erva. Lembra alguma coisa de um tempero. Lembra um pouco de endro, orégano. É muito característico pegar nos vinhos de Montepulciano. Se dá bem com madeira. Madeira normalmente traz esses aromas secundários também, né? Não somente a madeira, mas então ela se dá bem e vai destacar algumas características, essa nota de tosse, essa nota de café, tostado, tudo mais. E quando ela evolui, e não são todos os Montepulcianos, aliás, a grande maioria de Montepulciano não são vinhos de guarda, são vinhos para ser consumidos jovens, poucos são de guarda, mas quando ela evolui, ela aparece essa nota de, principalmente essa nota balsâmica, essa nota terrosa, que são muito gostosas, mas só nos vinhos que conseguem melhorar com o passar do tempo, né? E não são todos. Na verdade, são até poucos que conseguem isso. Okay? Por quê? Porque a atenção dos produtores ainda está muito para volume, um pouco menos para essa capacidade evolutiva. Né? Tá um pouco menos para essa capacidade de guarda. Mas ok, são escolhas enológicas. Mas isso também tem uma vantagem, porque muito que chega aqui no Brasil são esses vinhos Montepulciano de Abruzzo, que é um volume muito grande de produção, com vinhos mais menos concentrados, mais fáceis até de beber, mais frescos, com preço não tão caros. Então essa também é uma grande vantagem de Montepulciano quando tem muito volume, é que o preço cai. Vou falar para vocês, vou provar um vinho com vocês, que é um dos melhores vinhos de Montepulciano que eu já provei, né? Que eu já tive a oportunidade de provar. Só que é um vinho que chega no Brasil muito caro. Muito caro. E de uma região que pouca gente conhece, uma denominação que pouca gente conhece. Então, só quem conhece para comprar um vinho nesse perfil. Mas um outro ponto importante também vai estar aqui. Que é o quê? De acordo aonde é plantado, ou até com a influência da safra, esse perfil frutado, que é um grande destaque da Montepulciano, vai oscilar. Então, quando a gente tem locais mais frescos ou safras mais frescas, a gente vai ter muito esse caráter de fruta vermelha, que vai ser essa nota de cereja, até essa nota de ameixa vermelha mais madura. Cereja vermelha madura e ameixa vermelha madura. Conforme vai vindo de locais um pouco mais quentes, aquecidos, aí vai desenvolvendo mais essa nota de amora, essa nota até de geleia de frutas vermelhas, e até locais um pouco mais quentes, essas notas de ameixa passa, frutas passas, até um toque de figo cristalizado muitas vezes aparece. Mas posso dizer para vocês, o maior destaque da Montepulciano vai estar aqui, ó, nesse meio do caminho. Nem em locais tão frescos, que até ela não consegue amadurecer, mas esse perfil que remete a alguma coisa dessa fruta madura, aquela fruta suculenta, aquela fruta que amadureceu, então a gente vê aquele aroma de fruta madura, de ameixa madura, até uma nota de cassis, às vezes de mirtilo maduro, que é muito gostoso. E mais as notas aí, claro, essas notas complementares, que essas notas de especiaria, as notas herbais, então uma nota floral pode aparecer. É mais comum essa nota floral em anos mais frescos. Então a gente tem safras um pouco mais frescas, ou até locais um pouco mais frescos, ela consegue desenvolver um pouco mais essa nota floral, que dá complexidade. Posso dizer para vocês, dá complexidade. Certo, antes da gente partir para nossa degustação, vamos só entender aqui um pouco do cenário da Montepulciano no mundo. Aliás, não. Vamos para a nossa degustação. E depois a gente volta aqui para entender o que está acontecendo com a Montepulciano no mundo e as principais regiões aonde a Montepulciano ela é plantada. Ok? E a gente olha isso com um pouco mais de calma. Mas já que a gente estava falando do perfil, e aliás, vamos até voltar aqui nesse perfil, deixa eu dar uma limpada aqui, que daí a gente vai buscar no nosso vinho para entender quais são essas características que estão aparecendo nesse nosso vinho aqui, ok? Então o que eu vou degustar com vocês? Eu vou degustar um vinho 100% de Montepulciano, chamado Campo San Giorgio, de uma denominação chamada Cônero. E aí eu vou degustar com vocês, que a gente carinhosamente chama de Rosto Cônero, prepara os seus vinhos tintos. Daqui a pouco a gente vai olhar com um pouco mais de calma isso tudo, que é da região Marche. E aliás, eu vou provar com vocês, eu já tirei aqui uma dose de degustação, tirei com Coravin. Deixa eu aqui mostrar para vocês, ó.
É esse vinho que a gente vai estar degustando, Campo San Giorgio, Rosso Conero, safra 2015, e a gente pode ver que esse aqui é um reserva. A gente sabe que quando a gente tem nas denominações duas expressões nos vinhos italianos, que são superiore ou reserva, são expressões que, dentro das denominações, DOT e DOTG, ou seja, DOC, DOCG, remete a vinhos que têm um processo, um cuidado maior de produção. Exige um amadurecimento maior, normalmente, da uva, e normalmente exige aí um amadurecimento e um envelhecimento maior entre madeira e garrafa. Então, essas são dicas importantes. Dentro das denominações, quando aparecem as expressões superior ou reserva, tem um nível de exigência um pouquinho maior. E aí, aqui, ó, a gente vai provar um Rosso Conero reserva. E aí, aqui atrás, não sei se consigo mostrar, ó, para vocês, está dizendo, ó, Vendemmia do Liquidity, isso aí 2015, e aqui, ó, ele está contando a historinha, ó, que está dizendo, até vou ler aqui para vocês, ó, Odino della Uva Montepulciano impureza, ou seja, é impureza. Impureza em italiano é somente Montepulciano. Apesar dessa denominação exigir no mínimo 85% de Montepulciano, esse vinho especificamente vai usar 100%. E mais uma expressão legal aqui que dá pra gente ver desse vinho, antes da gente degustar, que tá aqui, ó, unfiltered. Ou seja, não filtrado. Ou seja, Montepulciano impureza, 100% Montepulciano, Rosso Conero reserva, da Humaniron, que estava em 2015. Aliás, teor de álcool, ó, 14%. Falei para vocês. Claro que aqui, opa, aqui, ó. A gente ver um pouquinho melhor. Opa, aqui, opa, aqui. Dá para vocês verem. 14% de álcool. E nós vamos provar porque foi o vinho que venceu na nossa votação. E eu fiquei muito feliz porque é um dos melhores vinhos de Montepulciano que eu já provei. Porque, claro, quem traz o Humaniron para o Brasil é a Decanter. É uma vinícola do Marche, que é uma vinícola de altíssima qualidade, né? E, aliás, a nossa última imersão que a gente teve estudando lá na Itália, que a gente levou um grupo que foi antes da pandemia, final de 2019, a gente visitou o Humaniron, que a gente fez uma aula dentro da Humaniron, lá no Marche, e foi muito legal, uma experiência incrível, uma vinícola muito legal, os vinhedos no alto de umas colinas, de um lado tu vê toda a cadeia montanhosa com neve, do outro lado tu vê o mar, assim, é uma vinícola simplesmente espetacular. Mas vamos provar, tirei uma dose aqui, algo em torno de 30 ml. E já dá pra gente ver aqui, ó. Vocês conseguem ver que tem uma intensidade de cor bem interessante. Né? Olha a quantidade de cor aqui. Então já dá pra ver para essa intensidade de cor. Média mais, é um vinho límpido. 2015 mais é um vermelho rubi. E olha, se eu agitar a taça aqui, vocês vão conseguir ver que as lágrimas, lentamente que vai escorrer, vamos ver se consigo mudar aqui um pouquinho. As lágrimas vão ser bem espessas. Vão escorrendo lentamente aqui, ó. Esse aqui porque o reflexo é um pouquinho ruim para vocês verem. Mas vocês vão ver que as lágrimas vão escorrendo aqui lentamente. E já dá pra gente ver que ele tem, apesar de ele ser límpido, agora dá pra ver que ele tem umas pequenas formaçõezinhas aqui de borro, pequenos pigmentos. Lembrando que é um vinho não filtrado. Então, é normal que ele apareça um pouco mais, né, um vinho não filtrado, que apareça alguns resíduozinhos aqui ainda do processo de elaboração. Agora, ele é bastante brilhoso. Ele pode até pode não ser filtrado, mas ele é bem estabilizado, né, muito provavelmente. Assim, tem uma boa decantação. Não filtrado, que estão perguntando, é com vinho que não passa por filtração. Então pode ficar algumas filtração no final do processo de elaboração, pode ficar alguns resíduos do processo de elaboração. Pode sobrar umas sobrinhas de uva, pode sobrar mas é que eles fazem muita decantação. Tá? Ele não é filtrado, mas o que acontece quando faz a filtragem? Tu remove esses pequenos resíduos que podem ficar da fermentação. Mas toda vez que tu filtra um vinho, tu tá tirando características que podem ser positivas, tá? Então esse é um ponto importante, tá? Então muitas vezes isso acontece. Mas se vocês verem aqui, ó, muitas vezes dá para vocês verem esse reflexo. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui, ó, guardanapinho. Dá para ver um pouquinho mais as lágrimas aqui se eu boto o guardanapinho, só que fica um pouco mais escuro. Mas dá para ver também essa tonalidade, ó, dá para ver essa tonalidade bem intensa aqui, ok? Dá pra ver esses pigmentinhos aqui, ó,
Vocês veem na taça, esses pequenos pigmentinhos que estão aparecendo aqui na taça. Por ele não ser filtrado. E aí não filtra, tu vai deixando mais características que quando tu faz a filtração, tu acaba removendo, características sensoriais que podem ser positivas para o vinho. Só que esse não é um vinho barato, tá? Ele é um vinho caro. Na Itália, ele fica aí na faixa dos seus 50, 60 euros. No Brasil, olha, na Decanter, não tinha visto, estava perto de algo em torno de 800, 900 reais a garrafa. Infelizmente, muito caro. Na Itália, 50 euros é um patamar para vinho que compete em vinhos de ponta. Tá? 50 euros na Itália compete em vinhos de ponta. Compete com Barolo, bons Barolos, compete com bons, não os mais prestigiados, mas com bons Barolos, com bons Barbarescos, com bons Chiantis, com bons Amarone. 50 euros é uma linha de corte importante. Agora, no nariz sem agitar. Intensidade média mais, mas muito frutado, muita fruta. E aqui lembra muito essa nota de amora madura, cassis, sem agitar a taça, alcaçuz, uma nota especiada, uma nota herbal. Gente, muito essa nota de alcaçuz. Alcaçuz é uma raiz que eles usam muito para fazer bala, licores. Na Itália chama de liquirizia. Os americanos usam bastante também, mas é muito característico. Sem agitar a taça, tem uma complexidade muito acima da média. Muito acima da média de vinhos de Montepulciano e até de vinhos tintos como um todo. Vamos agitar? 3, 4 voltas. Inala devagar e longo. E aí o vinho fica mais perfumado. E aí fica com essa nota de fruta preta madura. Fruta vermelha bem madura. Quase uma nota floral, mas essa nota herbal um pouco mais evidente. Nota de erva. É muito gostoso, assim. E ele já aparece um pouquinho da pungênciazinha do álcool. Ou seja, ele tem um álcool aqui interessante. Tem um álcool significativo. Vamos colocar na boca, vamos tomar um gole de água. Vamos colocar na boca para ver as características gustativas. Eu posso dizer para vocês, estou salivando. Estou salivando. Esqueci até de descartar. Acontece às vezes. É um vinho seco. Tanino. Esse tanino marcado. Mas tanino médio. E essa textura um pouquinho mais marcada. Muito gostoso. Depois, essa acidez. Sobe um pouquinho de média. E a gente tem o corpo e o álcool. O corpo é médio, mas o álcool é um pouquinho mais para cima. E essa acidez também um pouquinho mais para cima. Que segura o conjunto. Mas o álcool muito integrado. O álcool tá dando um preenchimento maior de boca. Mas ele tem um frescor acima da média. E aí, essa intensidade e essa complexidade de aromas e sabores, principalmente sabor em boca. E esse frescor que o vinho entrega, muito bem. Muito bem, aliás, sobe bastante o nível de qualidade desse vinho. Persistência, características de sabor, persistência final. E depois falo sobre características, sobre qualidade final do vinho também. Hum. Em boca, a fruta, pouco mais. Esse caráter de uma fruta vermelha muito madura, mas bem madura. Essa nota herbal um pouco mais evidente, lembra tempero. Lembra que eu falei para vocês de novo a alcaçuz, lembra Gil, Endro, né? Bastante. E até algum mais, quase aquelas ervas finas em boca. E lembra uma nota até um pouco mais, em boca um pouco mais terrosa, aquela nota um pouco mais. Lembra alguma coisa de, não vou dizer que não chega a ser suboá, que é uma nota evolutiva, mas lembra um pouco assim, de floresta, aquele chão meio úmido, enfim, mas é gostoso, tá? Positivo. Já é um toquezinho terciário aparecendo. Mas com certeza o primário e o secundário, evidente para um vinho 2015, com 6 anos de idade. Nível de qualidade muito bom. Com certeza, muito bom o vinho. Mas bem interessante. Legal, né? Mostrar de novo aqui para vocês, então. Osso Cônero, já vou falar sobre a denominação. Reserva da Umanironc Campo San Giorgio. Esse vinho passa algo em torno de até 14 meses em madeira,
mas não é madeira nova. E a madeira aqui não é protagonista. Longe disso. Protagonista aqui é a fruta. Fruta madura, mas ainda com bom frescor de vinho. Madeira aqui não tá fazendo um trabalho interessante, principalmente essa estrutura tânica, tá mais amaciada, mas é um vinho que ainda tem um potencial de guarda pela frente. Deixa eu trazer, antes da gente voltar para a aula, deixa eu trazer algumas perguntas de vocês aqui. Estão chegando algumas perguntas bem interessantes, inclusive. O Bruno Canto pedindo dica de um bom vinho com essa casta com um preço bom. Já falo, vou falar alguns vinhos, vou entrar nas regiões agora, Bruno, e mostro para vocês alguns vinhos que chegam no Brasil, não tão caros. Caldora, esse Montepulciano de Abruzzo, eu não cheguei a provar esse agora, eu provei algumas safras atrás, era na faixa de R$100 e poucos e entregava bem. Mas eu já passo algumas dicas aqui para vocês de alguns produtores que chegam no Brasil com o Montepulciano. Inclusive o Rosso Cônero chega a alguns menos caros que também são interessantes, mas já mostro tudo para vocês. O José falando, quando for possível, comente sobre a casta Lágrima de Morro d'Alva. José, a gente precisa de tempo para falar sobre isso. A gente vai fazer uma aula sobre o Marc muito em breve. E aí eu falo sobre essa uva. A uva se chama Lágrima. De Morro d'Alva é a região. Então isso vira uma denominação. A denominação se chama Lágrima de Morro d'Alva. Morro d'Alva é a área, Lágrima é a uva. Então fala, né, como Montepulciano de Abruzzo. Uva Montepulciano de Abruzzo. Lágrima de Morro d'Alva, ou seja, a uva Lágrima plantada em Morro d'Alva. Que eu falo para vocês, eu conto que é uma uva tinta com perfil aromático muito peculiar que cheira a rosas. É muito, muito, muito peculiar. Que é uma denominação importante do mar que eu conto para vocês, fazer uma aula só sobre o mar, tá? Prometo que eu faço isso em breve aí para vocês. O Valdir falando que o Campo São Jorge é um vinho caro, Cônero significa na classificação? Cônero é a classificação. Já vou mostrar para vocês, tá, Marcelo? Cônero é a denominação. Porque tem uma montanha nessa área, que é uma área demarcada na Itália, uma montanha chamada Cônero. Tem o Monte Cônero. Por isso que Cônero é o nome da denominação. A denominação é Cônero. Eu já mostro para vocês tudo isso, tá? No Marc. Já mostro. Boa pergunta. Estou degustando um Nobile de Montepulciano. Então, Ricardo, legal você ter comentado sobre isso. Só cuidado, porque a gente vai ver agora que a origem da uva é provavelmente no Abruzzo, só que ela ganha o nome de uma cidade da Toscana chamada Montepulciano. Só que nessa cidade, eles fazem uma denominação, na verdade uma DOCG, uma DOTG, chamada Vino Nobile di Montepulciano. Só que a uva aí não é Montepulciano. É uma pegadinha. A uva aí é Sangiovese. Então, Vino Nobile de Montepulciano é Sangiovese. Mas a uva Montepulciano ganhou o nome dessa cidade. Então, gera essa confusão. Ok? É bem comum isso. Mas, na verdade, o vinho que você está provando é com Sangiovese. A gente vai falar um pouquinho depois também para vocês não confundirem, mas é comum que isso aconteça, tá? Por quê? Porque a uva Montepulciano ganhou o nome da cidade e nessa cidade ela não é protagonista. O Carlos falou que gosta muito de um vinho chamado Amaranta, Amaranta de Ulisses, legal, chega no Brasil, né? Que é um preço interessante, é verdade. Então, Amaranta, que se eu não estou enganado, quem traz para o Brasil eu acho que é a 20 importadora. Depois, se vocês precisarem, vocês acham. Tem preço interessante. O Rafael falando sobre a Leone de Venezia, que produz Montepulciano, que chega a 15% de álcool. Sim, normalmente é um pouquinho mais concentrado, sim, tem um amadurecimento um pouco maior, 14,5% até 15% de álcool. Legal. Leone de Venezia, o Marcelo também falando que a questão do Montepulciano da Leone de Venezia, que é surpreendente e é um bom vinho com preço interessante. É verdade, os preços aqui, claro, vinho brasileiro normalmente é menos caro que os vinhos importados. E a Itália chega caro. E sim, gente, muito vinho Montepulciano de Abruzzo que chega no Brasil, ele não é tão caro, mas a qualidade também é baixa, tá? Já vou antecipar isso para vocês. Normalmente a qualidade também não é o maior destaque para ela, tá? O Ricardo falando sim, na garrafa fala de Sangiovese, Brunholo Gentili, é verdade. Então é comum, mas é bem comum essa questão de comprarem vinhos, Vino Nobile de Montepulciano, achando que é com a uva Montepulciano. É bem comum isso, aliás, bem, bem comum. Ok, vamos voltar para a nossa aula para a gente avançar um pouco mais e entrar aqui nas principais regiões.
Aqui algumas observações importantes para vocês entenderem que o nome e a origem são distintos, porque a origem é muito provavelmente a região de Abruzzo, que a gente já vai dar uma olhada na Itália, mas a uva ganha o nome de uma comuna da Toscana, que é a comuna, uma cidade chamada Montepulciano. E nessa cidade, muito provavelmente essa uva, que foi muito tempo confundida com Sangiovese, eles acreditavam que era a Prugnolo Gentili, que na verdade é um clone de Sangiovese. Então eles confundiram e deram o nome de Montepulciano. Mas não era Sangiovese. E aí ficou a Montepulciano e a Sangiovese. E a comuna de Montepulciano planta Sangiovese e a Sangiovese é a uva que é a protagonista nessa denominação da Toscana, da comuna de Montepulciano, chamado Vino Nobile di Montepulciano. E aí ficou um pouco dessa confusão. Então acreditava-se durante muito tempo que era um clone de Sangiovese, mas não é. E aqui, mostrando que dos anos 2000 na Barra Azul para 2016, a Montepulciano ganhou um pouco mais de espaço, cresceu um pouco mais da sua área. Ela se dá muito bem com a Sangiovese, que é outra uva importante. Aqui a gente está falando das 30 variedades tintas mais cultivadas no mundo. Né? Então a gente está falando aqui entre as 15 mais cultivadas, a gente tem a Montepulciano e a Sangiovese. Dá para a gente ver que são uvas muito importantes, bem importantes. Claro que o maior destaque delas ainda é a Itália, principalmente da Montepulciano. A Sangiovese já viajou um pouquinho mais. E aqui falando de uvas na Itália, a gente vai ver que a Montepulciano é a segunda variedade mais plantada de toda a Itália. Primeira é a Sangiovese e Montepulciano é a segunda. E ela chega a ter 4, hoje eu até esqueci um pouquinho mais, chega a ter um pouquinho mais de área de vinhedos, um pouco mais de 4% de todas as uvas plantadas na Itália são Montepulciano. E essas duas se dão muito bem, Sangiovese e Montepulciano. A Sangiovese com uma acidez maior, uma estrutura tânica mais marcada, muito caráter de fruta vermelha. A Montepulciano tem um tanino um pouco mais macio, caráter de fruta mais madura e é um vinho com mais cor, também traz cor, e traz um pouco mais de maciez para a Sangiovese. A Sangiovese traz um pouco mais de frescor. Então elas se dão muito bem, e mesmo quando são cultivadas em grandes volumes. Então na região central da Itália, esse corte Sangiovese com Montepulciano é clássico. São os vinhos tintos mais destacados, com certeza, da região central da Itália. Itália Central até um pouquinho do sul da Itália. Ok? Bom, aqui para a gente entender, então, nesse perfil de mudança, enquanto algumas áreas de vinhedo, como a própria Trebbiano Toscano, perde espaço, a gente vê que a Montepulciano ganha espaço. Só que tem uma coisa interessante. A tendência hoje não é de aumentar a quantidade de vinhedos nem da produção. Sabe qual é a tendência de Montepulciano hoje, que é uma tendência bem positiva? É de diminuir, e até que vocês verem aqui, ó, essa pesquisa divulgada pela OIV em 2017, mostrando quais são as tendências das principais uvas italianas, mostrando que a tendência de Montepulciano é diminuir um pouco as suas áreas de vinhedo. Né? A gente está falando hoje aí mais de quase 30 mil hectares de área de vinhedo, ou seja, muita área produzida. A maior parte em Abruzzo, a grande parte de Montepulciano é em Abruzzo. Por isso a gente encontra pelo mundo aí escoado Montepulciano de Abruzzo para tudo que é lado, com variação de preço, né? Normalmente não são vinhos tão caros, são vinhos que não prezam muito pela concentração, prezam mais pelo volume, até pelo um preço mais competitivo. E qual é a tendência da Montepulciano? Ela diminuir um pouco o seu volume, mas é ela subir em qualidade. Esse é um ponto importante. A gente olha esse trend aqui e fica pensando, nossa, mas por que ela está perdendo espaço? Ela não está necessariamente perdendo espaço. Ela está subindo o nível de qualidade dos seus vinhos. E isso é super positivo, isso é super favorável. Porque a qualidade média de Montepulciano está crescendo. Então, não significa que a gente vai deixar de ter vinhos de Montepulciano baratos chegando no Brasil. Baratos menos caros, tá? Aí estão falando na faixa de R$100 aí. Um pouco menos, um pouco mais. Depende do produtor, vinícola e tudo mais. Mas como o que deu destaque para Montepulciano no mundo foi esse vinho
de muito volume, são muitas cooperativas que existem na região de Abruzzo, que escoam essa produção para o mundo inteiro, a qualidade sempre foi mais baixa. E aqui a gente está vendo que a qualidade está subindo um pouco mais. É lento esse processo, mas está acontecendo. A gente tende a encontrar vinhos mais interessantes. Por isso que eu falo, e agora a gente vai falar sobre as regiões, quando a gente compara Montepulciano de Abruzzo com Cônero, a qualidade do Rosso Cônero é um pouco maior, apesar do volume ser menor. Aonde a gente tem a Montepulciano? Na Itália. Gente, as pesquisas mostravam que mais de 95% de toda a produção de Montepulciano no mundo está na Itália. Tem outras pesquisas que mostram até que é mais do que isso, é 98% é na Itália. Região central da Itália, principalmente. A gente vai ter alguma coisa de Montepulciano aparecendo na Puglia, mais para o sul. A gente vai ter alguma coisinha aparecendo aqui na Basilicata, principalmente numa doca aqui chamada Matera, que é lindíssima. Mas a gente vai ter protagonismo da Montepulciano, com certeza em Abruzzo, principal região. Depois, no sul do Marche, a gente vai ter muitas regiões interessantes aparecendo, Ofida e outros. Na parte central do Marche também. Então a uva tinta, ou as uvas tintas protagonistas do Marche são Sangiovese e Montepulciano, e uva branca é a Verdicchio. Em Abruzzo, a uva tinta protagonista é Montepulciano, uva branca Trebbiano. E aqui em Molise, que é uma região bem pequenininha, a gente vai ter também essa uva aparecendo. E olha que interessante, tá? E a gente vai ter alguns respingos depois, alguma coisa na Úmbria, alguma coisinha respingando, alguma coisa na Emília-Romanha, mas com certeza o que é importante mesmo é Abruzzo em primeiro lugar, segundo lugar o Marche, terceiro lugar a gente vai ter Molise e alguma coisinha aqui no norte da Puglia. O que acontece se a gente vê os vinhedos da Montepulciano estão aqui. O que é isso aqui? A gente tem aqui os vinhedos, a maior parte com exposição leste, porque aqui no meio a gente tem as cadeias montanhosas dos Apeninos. A gente tem aqui um clima mediterrâneo, aonde a gente tem verões quentes, secos e longos, que ajudam no amadurecimento, mas a gente tem uma moderação de temperatura importante nessas áreas, aonde tem a Montepulciano, de altitude. Não são as áreas mais planas, são áreas que tem aí, normalmente a partir de 100 metros, e chega aí a ter os 600, 700 metros de altitude. São cadeias montanhosas. O Abruzzo é muito montanhoso. O Marche, a gente vai ter duas áreas bem importantes. A gente já olha aqui daqui a pouco, que é o Cônero, que fica aqui, perto de Ancona. E a gente vai ter o Fida, que fica mais aqui para o sul, que são áreas de altitude. São áreas importantes também. Então, ela gosta, Montepulciano gosta de altitude. Por quê? Porque gera amplitude térmica, as noites são mais frescas. E isso é positivo para ela. Ela gosta desse amadurecimento mais lento, quando a noite é fria, precisa de se estender um pouquinho mais esse amadurecimento. Vamos olhar um pouquinho, rapidamente, Abruzzo, Marche, alguma coisinha da Puglia e Molise? Começando por Abruzzo. Aonde é o Abruzzo? Mostrei para vocês. Itália Central, que fica aqui pro lado do Mar Adriático. Este produtor aqui, chamado Valentini, ele é qualquer coisa de espetacular, fora da curva. O melhor, ele é disparado o melhor produtor de Abruzzo, mas são vinhos caros, tá? Bem caros. Quem traz é a Decanter, são vinhos aí que devem estar custando uns R$1.500, mas são espetaculares, tá? São espetaculares, são vinhos simplesmente incríveis que eles fazem. Ele faz Cerazzuolo, que é um vinho, é um claret, tá? É um vinho rosé, vou mostrar para vocês, rosé intenso, mas assim, ó, espetacular. Faz Montepulciano, faz Cerazzuolo e faz Trebbiano, né? São espetaculares, assim. Então, fora de curva. Mas aqui a gente tem essa DOC chamada Montepulciano de Abruzzo, que ela exige aí um mínimo de 15% de Montepulciano, que é o grande volume, que escoa para o mundo inteiro. É aqui que eles mandam, né? Vinho, eles produzem muito volume de Montepulciano de Abruzzo DOC, e manda para o mundo inteiro.
E a gente vê que nessa região, a uva Montepulciano representa quase 60% de todas as variedades cultivadas em Abruzzo. Então, isso é importante. Aqui é muito antiga a região produtora, é uma região histórica, é uma região bem menos conhecida, bem menos turística, porque ela é bem interiorana, assim como o Marche. E a gente até ouve falar mais de Abruzzo do Marche por causa do Montepulciano de Abruzzo mesmo. Mas é uma região linda, gente. É uma região espetacular, se come muito bem. Então, assim, para visitar lugar aqui vinícola e tudo mais, tem que marcar com o tempo, porque é bem mais interiorano, tá? Tem bons produtores aqui, Vale Reale, Illuminati, Farnese, são produtores bons e até alguns deles chegam no Brasil. Vamos olhar a região em si e as denominações. E aqui a gente tem 9 áreas demarcadas, DOT, DOTD, e até tem as duas DOTs, que é Montepulciano di Abruzzo, Colline Terramane, que fica aqui, essa areazinha rosa, mais aqui para o norte do Abruzzo. A gente está aqui, né? No Abruzzo, aqui marcadinho em azulzinho escuro, e aqui a gente ampliou para ver as denominações. Essa DOTD faz um vinho de Montepulciano mais concentrado, um pouco mais intenso. Okay? E depois a gente vai ter mais aqui para a parte mais para o sul do Abruzzo, a gente vai ter uma outra DOTD chamada Tulum, que também vai ter um certo destaque aí para Montepulciano. E a mais famosa, com certeza, são duas DOCs aqui, a Montepulciano di Abruzzo DOC e uma outra chamada apenas Abruzzo, que também são muito, muito famosas. E aí vocês vão ver aqui, ó, esta área toda aqui marcada em azul, que é praticamente quase toda Abruzzo. Então toda essa área que vocês estão vendo em azulzinho, inclusive que envolve essas outras áreas de maior destaque, pode produzir Montepulciano di Abruzzo. E também pode produzir essa outra aqui, ó, chamada Cerazzuolo di Abruzzo, que é para vinhos com Montepulciano, só que rosé. Olha que legal. Onde vai fazer um claret, muitas vezes, um rosé um pouco mais intenso. Mas o grande destaque aqui são os rosés. Então a uva tinta, vou voltar aqui, a uva tinta aqui do Abruzzo é a Montepulciano. Então, ó, essas DOTD que eu estava falando para vocês. A Montepulciano di Abruzzo Colline Terramane, que é DOTD, ou seja, DOC, só para tinto, mínimo 85% de Montepulciano. Depois Tulum, também pode fazer daí tintos, brancos e espumantes. Aí também, se fizer tinto, no mínimo 90% de Montepulciano. Depois a gente vai, né, para as denominações. Ou Abruzzo, que é uma denominação ampla, que é uma DOC, no mínimo 80%. Aqui tá, ó, mínimo 80%. Depois a gente vai para Montepulciano di Abruzzo DOC, somente vinho tinto, no mínimo 85% de Montepulciano. E a Cerazzuolo di Abruzzo, que é a mesma área da Montepulciano di Abruzzo, mas só para rosé. Também no mínimo 85% de Montepulciano. Então a gente vê que aqui é a uva da galera. É a uva para produção. E Abruzzo, durante muito tempo, apesar de ter um histórico de produção muito antigo, durante muito tempo foi muito desvalorizado, seus vinhos caíram muito. E aí as cooperativas, por serem áreas bem mais áreas agrícolas, a terra mais barata, compravam muito e começaram a produzir muito vinho. E aí esse Montepulciano de Abruzzo ganhou o mundo. Aqui alguns produtores de Abruzzo que chegam no Brasil. Fantini é um que a 20 traz, tem uma qualidade interessante. Caldora é da Porto a Porto e da Casa Flora. Depois a gente vai ter a própria Manironchi, quem traz é a Decanter, também fazendo Montepulciano de Abruzzo. Esse tem um preço um pouquinho mais alto, mas a qualidade é mais alta, tá? É uma vinícola do Marche, mas que tem vinhedos lá em Abruzzo. E aqui um produtor que é Nicodemi, né? Que faz aí já a DOCG, a DOT, que é Montepulciano de Abruzzo, Colline Terramane. E esse aqui também, eu seguidamente uso esses vinhos em aulas, em cursos e tudo mais, e que entrega uma qualidade bem alta, só que claro, aí o preço é um pouco maior, tá? Normalmente aqui a DOTD vai custar o dobro do preço, porque tem regras um pouco mais rígidas do que um Montepulciano clássico. Entrando no Marche, aonde a uva tinta vai ser a Montepulciano com a Sangiovese, ou as uvas tintas, fazer esse corte que a gente falou. Marche fica um pouquinho mais para o norte de Abruzzo, fica no paralelo com a Toscana. É
uma região que eu vou fazer uma aula separada porque ela é simplesmente maravilhosa, né? Simplesmente maravilhosa. E aqui, gente, tem essa área do cônero. Aqui é o cônero, ó. Tá vendo essa cadeia montanhosa, branquinha de calcário aqui? Isso é o Monte Cônero. Fica próximo a Ancona, que é a capital. Fica já no Mar Adriático. E aqui em volta do cônero é a área onde se cultiva a Montepulciano para se fazer o Rosso Cônero, que é essa diotidi aqui do vinho que eu provei com vocês no Mark, que é simplesmente espetacular. Eu vou fazer uma aula só do Mark para a gente olhar isso com um pouco mais de calma depois, porque vale a pena. Por mais que a uva mais importante do Mark seja Verdique no nível de qualidade, as mais cultivadas ainda são as uvas tintas, né? Que é Sangiovese e Montepulciano. E aqui, se vocês pegarem, tem duas diotidis aqui importantes, o Mark, né? São 20 denominações, sendo elas 5 diotidi e 15 dioti. Dessas 5 diotidi, 2 têm protagonismo para Montepulciano. Cônero, vinho que eu provei, e Ofida, que também fica mais para o sul. Ofida fica aqui, ó. Estão vendo aqui marcadinho, ó. Aqui no sul do Mark. Ofida é uma região maravilhosa, uma região linda, é uma cadeia montanhosa. A cidade de Ofida fica no alto de uma cadeia de montanhas. É um lugar espetacular. O Mark é lindo. Eu vou fazer uma aula só sobre o Mark. E aí, claro, se vocês verem aqui, nessas mesmas áreas, normalmente se pode produzir os vinhos DOCs, onde a regra de produção vai ser um pouco menor. Então, se vocês olharem aqui, ó, na mesma área de Ofida, vocês vão ver que tem aqui Terre de Ofida, que é uma DOC também para tintos que pode aparecer bem a Montepulciano. Na área do Cônero, a gente também vai ter o Rosso Cônero, que é uma DOC com Montepulciano, na mesma área, aqui, ó, próximo a Ancona, aqui, vocês estão vendo aqui, ó, 2 e a 14. Aqui, Cônero e Rosso Cônero. Aqui, Ofida e Terre de Ofida, que são as diotias de Diotidi. A diotidi, claro, com uma regra um pouco mais rígida e tudo mais, ok? Legal, já vou responder algumas perguntas de vocês que vocês estão trazendo, legais, umas perguntas bem pertinentes, inclusive. Tá? Então, aqui eu até trouxe no Mark essas denominações para vocês, né, saberem. Então, por exemplo, Cônero, somente vinho tinto, mínimo 85% de Montepulciano. Eu provei com vocês o Cônero Reserva, que era 100% Montepulciano, que é mínimo. Depois, Ofida, pode tintos brancos espumantes, mas para tintos, no mínimo 85% de Montepulciano. Aí a gente vai depois para o Rosso Cônero, mínimo 85% Montepulciano, ok? E aí a gente vê que então a gente vai ter essas variações aí importantes. Aqui alguns produtores do Mark que chegam no Brasil, né? A gente vai ter o Cúmaro, que é um vinho da Humanironc também, que é a decanter, né? Eu provei o Campo San Giorgio, que é um vinho, tem um nível de qualidade até acima. O Cúmaro, o Monte San Giorgio é 100% Montepulciano. O Cúmaro normalmente já é um corte, normalmente já entra alguma coisa de Sangiovese aqui. 2 vinhos muito bons, tá? Decanter traz para o Brasil. E tem outras, claro, se vocês peguem a vinícola, tem outros vinhos mais econômicos, tá? Vinhos menos caros, tá? Vinho italiano é caro. A Gran Cru traz para o Brasil um outro produtor do Mark muito bom chamado Garofoli. Esse produtor aqui ele é muito bom. E ele tem alguns vinhos aqui. Esse Grosso Agontano também é um vinho 100%, é um vinho 100% Montepulciano, Cônero, que custa bem menos do que o Campo San Giorgio, tá? Ele é mais econômico, tá? Mais econômico não, é a palavra. Ele custa aí 300 e poucos reais. Campo San Giorgio tá perto aí de 700, 800. Esses dois aqui, ó, são a qualidade alta, o Grosso Agontano e o Cúmaro Rosso. Esses dois aqui são bem interessantes, tá? Menos caros. Piancardo é legal também, é menos caro, mas normalmente está em falta, tá? Normalmente não, eles acabam não tendo aqui para entregar do Mark. A gente vai ter uma aula do Mark mais para frente para a gente dar uma olhada, um pouco mais de atenção nisso. Molise, aquela região pequenininha no sul de Abruzzo, e a gente tem aqui a Montepulciano aparecendo muito bem. Por quê? Porque a outra uva tinta do Molise é a Aglianico. A Aglianico é uma uva dura, é uma uva muito tânica. Então a Montepulciano é muito utilizada aqui em Molise.
para dar uma amaciada nos seus vinhos. Lembrando que Molise, a maior parte dos seus vinhos são tintos. Também tem cadeias montanhosas, mas uma produção muito menor, uma área muito menor. Se a gente pegar aqui Molise, a gente vai ver que tem 4 docks, não tem nem dioti, uma área... O relevo é parecido com a Abruzzo, uma cadeia montanhosa. É um lugar muito legal, muito bacana de se conhecer, mas bem interiorano até mais do que própria Abruzzo. E aí a gente vai ter aqui essa dock, se vocês verem aqui, vocês vão ver que praticamente toda a região tem as docks são bem grandes. A gente vai ter essa dock chamada Bifermo, que vai ter um destaque para os vinhos tintos também, com protagonismo da Montepulciano, importante. E de modo geral, vocês vão ver que os vinhos tintos aqui é Montepulciano ganhando destaque, tá? Bifermo com um nível de qualidade um pouquinho maior, mas a gente vai ver que as outras docks de Molise também a Montepulciano vai entrar normalmente e até no corte com a Aglianico. Aglianico é duro. Aglianico é uma uva muito tânica, né? Então a gente vai ver que Molise aqui, a uva importante vai ser Aglianico, um destaque maior para trazer intensidade e potência, e a Montepulciano vai ser a uva que vai trazer um pouco mais de macias, mas chega pouquíssimo no Brasil, quase. O produtor que chegava era esse produtor que chama de Magnorante, que a 20 trazia, mas não está trazendo mais para o Brasil, tá? Trazia e era bem interessante. E para a gente finalizando, a gente tem na Puglia, a gente tem Montepulciano, aonde no norte da Puglia, nessa denominação aqui chamada San Severo. Aqui a gente, ó, no norte da Puglia, a gente já praticamente aqui na divisa com Molise. Bem perto aqui de Abruzzo, né? Abruzzo tá aqui. San Severo, aqui a gente tem um pouco mais de altitude. No norte da Puglia, pouca gente sabe, mas tem cadeias montanhosas, tem um pouco mais de altitude. Tanto no norte quanto na parte central da Puglia. Aqui em Gioia del Colle, a gente tem mais altitude também. E aí os vinhos vão ser um pouco mais frescos. Mas aonde a Montepulciano aparece é aqui, San Severo. Na parte central já é a terra da Primitivo. Gioia del Colle é terra da Primitivo, que é outro papo para nós, ok? Aqui sim, deixa eu até limpar para vocês não se perderem. Aqui sim, San Severo, a Montepulciano aparece e aparece bem. E se a gente vir aqui, ó, se a gente entrar aqui, vocês vão ver, olha, San Severo é uma DOC que permite vinho tinto, rosé, brancos espumantes, e nos vinhos tintos e rosés, mínimo 70% de Montepulciano. O que acontece aqui é que a Montepulciano também vai entrar em corte normalmente com a Sangiovese, e a Montepulciano aqui ganha um pouco mais de corpo, ela ganha um pouco mais de caráter de fruta madura, ela ganha um pouco mais de álcool. Então a Sangiovese ela é importante para trazer um pouco mais de frescor, ela ganha um pouco mais de intensidade, robustez, intensidade, ela ganha uma estrutura aí um pouco maior, tá? Ela ganha um pouco mais de potência aqui na PUC, ok? Legal, deixa eu responder algumas perguntas de vocês. Vocês trouxeram algumas perguntas aqui bem interessantes. Deixa eu ir respondendo aqui. Francesco chegando. Tchau, Francesco. Buongiorno. Benvenuti. O Marcelo perguntando as regiões que produzem espumantes. Qual a casta predominante na produção? Depende, Marcelo. A gente vai ter no norte da Itália, a gente vai ter Pinot Nero, que é a Pinot Noir e Chardonnay para Franciacorta. No nordeste a gente vai ter a Glera para fazer Prosecco. Aqui no Marche a gente faz espumantes com Verdicchio e também faz com Vernaccia, que faz um espumante bem interessante chamado Vernaccia de Serra Petrona, que é um espumante tinto. Vernaccia é uma uva tinta, bem interessante. Quando eu falar do Marche, eu falo isso para vocês. Então depende da uva, depende da variedade de acordo com o local. O maior destaque, com certeza, da Itália não são os espumantes, mas os espumantes estão ganhando muito espaço. Okay? Muito espaço mesmo. O Rodrigo falando que Abruzzo tem as cadeias montanhosas, foi lá que resgataram Mussolini no meio das montanhas, na época da guerra. É verdade, tem histórias bem bacanas de Abruzzo. E a produção de vinho em Abruzzo, gente, remota, olha, há séculos antes de Cristo. Então é uma tradição de vinho há bastante tempo que a gente tem em Abruzzo. A Marcelene, tudo bom, guria? Seja bem-vinda. Perguntando sobre a questão da uva Montepulciano se harmoniza com massa e pizza. Eu gosto muito de uva Montepulciano, de vinhos Montepulciano de Abruzzo com pizza. Gosto, e não é pouco, tá? Gosto muito, porque harmoniza super bem. Essa produção em quantidade de corte Sangiovese e Montepulciano é mais na Emília-Romagna, na planície do Pó? Não, já tinha mostrado, Rodrigo, esse corte de Sangiovese com Montepulciano
é mais no Marche, alguma coisa em Abruzzo, alguma coisa em Molise e alguma coisa no norte da Puglia, tá? Mas principalmente no Marche e principalmente em Abruzzo, ok? Sim. Deixa eu ver o que é mais aqui. Legal, já tinha respondido. José tinha falado sobre a lágrima, que eu tinha falado. Nós vamos fazer uma aula mais para frente para falar sobre as denominações do Marche. Aí a gente fala sobre lágrima. Vou falar um pouco mais para frente sobre o Marche para vocês. Acho que vale muito a pena. A rua protagonista do Marche, com certeza, é a nossa queridíssima Verdicchio, certo? Que Verdicchio é uma uva que é destacada, tá? Tem um perfil interessante, enfim, são vinhos aí bem legais. Só para dar uma olhada nos vinhos que foram degustados, vinho. Na verdade, eu degustei um vinho com vocês hoje, que foi o Campo San Giorgio, que é o Conero Riserva, Madiotti D da Regione Marche. Mostrei para vocês. E tinha outra opção que era o Caldora, mas eu também mais para frente fazer uma aula para vocês sobre Abruzzo e aí a gente degusta os vinhos de Abruzzo que são mais conhecidos e tudo mais, certo? Legal, a gente foi, né, fizemos um passeio legal aqui pra gente dar uma desbravada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouco mais de calma. Vou botar aqui, ó, nessa câmera. Foi esse vinho aqui, ó, Campo San Giorgio, Conero Riserva. Vocês podem ver que tá escrito aqui embaixo, ó. Denominazione di origine controllata e garantita, né, DOTG, ou DOC-G, a gente chama aqui no Brasil, ok? 2015, Vendemmia, tá aqui, ó. Vamos mostrar aqui, opa, aqui, Vendemmia, deixa eu ver se consigo melhorar um pouco essa resolução, aqui, as câmeras de alto foco, o professor tem um pouco de dificuldade, que aqui consegue, ó, 14%, aqui dá para ver melhor, o Vendemmia 2015, 14% de álcool, ou seja, é um vinho que ganha potência, ganha concentração, um pouco mais de intensidade, e eu recomendo fortemente esses bons produtores, tá? Eu vi que vocês falaram, a Kátia estava falando. Bons produtores que chegam do Marche aqui, recomendo todos, tá? Garofoli, o Maniron, que a gente tem um outro que chega de vez em quando. Recomendo porque são bem interessantes. Pena que eles chegam com um preço um pouco acima do que poderia, ok? Fica um pouco acima do que poderia. Legal! Meninos e meninas, estamos chegando no final da nossa aula. Agradecer aí a presença de vocês, acho que foi muito legal a gente começar a entender essa uva. Vale a pena a gente prestar um pouco mais atenção nessa queridíssima Montepulciano, seu perfil, características e tudo mais, inclusive aqui no Brasil. Montepulciano já bem, ou começando a ganhar um pouco mais de protagonismo nos vinhos de Santa Catarina, e aqui no Rio Grande do Sul alguma outra área começando a aparecer os seus vinhos. Vamos ver aí o que nos espera aí para muito em breve. Certo? Bom, chegamos, né? Nossa hora passa voando. 1h30 quase de aula. Mas foi muito bacana, foi bem bacana. A gente pôde aí desbravar e aprofundar um pouco mais o nosso maravilhoso mundo dos vinhos da nossa variedade Montepulciano. E eu vou me despedindo de vocês, deixando um beijo muito especial, um brinde no coração de todos vocês. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.